Muito boa noite, que o Senhor te abençoe. Vamos começar assim, orando, agradecendo, porque, gente, hoje, terça-feira, daqui a 2 dias, as pessoas já vão poder se encontrar nas igrejas. Orações respondidas. E eu profetizo que o próximo encontro das moravianas será presencial. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, o Senhor é um Deus que cuida de nós, o Senhor é um Deus que zela por nós. Obrigada, Senhor, porque nós temos livre acesso ao Senhor. Deus, eu quero abençoar cada pessoa que está assistindo esse encontro agora, que vai assistir posteriormente. Deus, todos os envolvidos para que aconteça esse encontro. Deus, todos aqueles que estão na filmagem, todos aqueles que estão participando desse momento tão precioso, quem está orando, intercedendo para que essa palavra, ela caia numa terra boa. Deus, eu quero agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus que vai unindo pessoas, unindo propósitos, Pai, para um grande propósito maior, que é levar as boas novas do Senhor. Eu abençoo essa pessoa que nos assiste e peço que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre essa vida, na autoridade que é no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pois é, gente, bom lembrar que a igreja, ela não fechou, né? Os cultos, eles presenciais, eles não estavam acontecendo, mas a igreja continuava aberta, né? Recebendo os membros, né? Atendendo as pessoas nas necessidades de cada um. Isso é muito importante, né? A gente saber que é como esse hospital que nos ajuda espiritualmente, nos ajuda emocionalmente. Lembrando aqui que nesse período nós temos aí os nossos encontros. Você quer saber toda a programação da Lagoinha Castelo? Entra nas nossas redes sociais. Entra nas redes sociais e aproveite para desfrutar. A gente tem estudo bíblico, escola bíblica, com o pastor Ricardo. Nessa quinta-feira ainda dá para você vir. Tem à tarde, tem à noite, às 14 horas, às 20 horas, para você conhecer mais da palavra do Senhor, sair daqui mais renovado, mais fortalecido, continuando crendo que Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Sábado tem encontro dos jovens, ali com o pastor Rene, a pastora Stephanie. Então você pode participar. E domingo, culto presencial. É isso mesmo, nosso culto presencial, né? Após esse período que ficamos aí em abstinência de cultos presenciais. Então, às 10 horas da manhã e às 18 horas, você pode agora, tem estudo bíblico, tem estudo no domingo de manhã, tem, ali você vai se preparar para transferência, para batizar também, tem, isso tudo está nas nossas redes sociais. É só você seguir e você estar conectado conosco. E eu quero, é muita coisa para a gente agradecer, não é verdade? Pensa aí em todos os livramentos que Deus te deu. Pensa naqueles que você viu Ele te dando. Né? Ontem eu recebi uma mensagem de uma ovelha minha, e ela contando que no final de semana ela foi com a família dela para um sítio. E aí no caminho, uma moto veio cortá-los pela direita. E aí houve um acidente, onde houve uma vítima fatal. E aí ela contando do livramento que eles tiveram, né? Aquilo ela pôde ver. Agora, imagina outros livramentos que você não viu. Imagina o cuidado de Deus com a sua vida. Né? Ali foi uma situação atípica, cortou pela direita, foi complicado. Mas e o trauma, né, gente? E aquela sensação daquilo, né, dessa situação de você participar de um acidente. Então, eu acredito que você tem muitos motivos para agradecer, como eu também. Nós temos muitos motivos para realmente considerar que Deus, cada dia mais, Ele não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle de todas as coisas, Ele continua sendo soberano, continua sendo magnífico, continua sendo alfa, ômega, o todo-poderoso, criador de todas as coisas. E eu quero que você, nesse momento de dízimos e ofertas, você faça com gratidão aquilo que Deus tem te sustentado, aquilo que Deus tem te fortalecido. Nós temos aqui na tela todas as contas da igreja. Você pode também fazer um Pix, que aí é o CNPJ, né, da igreja. Você pode, isso, por que que eu tenho, não, por que que você não tem?
nós fazemos por prazer. Quando nós passamos a ter uma vida balizada no Senhor, onde Cristo é o nosso Senhor e também o nosso Salvador, é um privilégio para a gente seguir aquilo que o Senhor nos ensina. É gratificante, é como gratidão. Quando eu dizimo, quando eu oferto, é um momento onde eu agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele tem sustentado na minha vida. Né? É um tempo de reflexão minha e de desenvolver em mim uma ação de gratidão e dependência de Deus. E dependência, né? Que é realmente aquilo que nos sustenta, que é aquilo que nos fortalece. E realmente, gente, é aquela fonte inesgotável no Senhor. Então, estão todas as contas aqui para você aproveitar esse tempo agora e você tem motivos de gratidão. Faça isso. Você respira? Então você tem motivos de gratidão. Ai, o oxigênio. Como precisamos ser gratos pelo oxigênio. Né? Acredito que nesses tempos que temos vivido, né, nunca foi tão visível como um ar que respiramos é importante. Então, além de tantos outros motivos, se você pensa, eu não tenho nenhum motivo, então pensa aí, ó. Você respira. Isso é um motivo para agradecer. Você tem o oxigênio. Deus está permitindo que o seu corpo funcione para que você viva e continue cumprindo o propósito dele para a sua vida. Amém? Eu te abençoo, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um que nos assiste, agradecer porque o Senhor nos dá oportunidades de maneira, com tanta liberdade, para fazermos escolhas. Fazemos mais de 300 escolhas por dia, das básicas àquelas que vão trazer grandes consequências na nossa vida. E nada melhor do que fazermos escolhas inteligentes, com conhecimento e tendo a sabedoria do Senhor nas nossas vidas. Eu quero agradecer pelo sustento, pelo renovo, pelo fortalecimento, porque o Senhor permitiu que acordássemos nesse dia. Deus, porque o Senhor continua tendo um propósito nas nossas vidas. Eu quero abençoar cada um. E que realmente nos nossos terreiros eles venham realmente dar frutos a 30, a 60, a 100 por um, para a glória do teu santo nome. E que realmente a nossa vida continue sendo um grande testemunho dos milagres, das maravilhas, das gratidões do Senhor nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos continuar esse tempo de liberdade, de intimidade, de relacionamento, de compartilhar. E a palavra que Deus trouxe para mim foi: Deus não te fez de aço. Deus não te fez de aço. Então, não seja cruel com você. Deus não te fez de aço. Você pode dizer para você: Deus não me fez de aço. Eu não serei cruel comigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ali no livro de Mateus, o capítulo 22. Ali, olha comigo, Mateus 22, a partir do verso 34, o que está dizendo? Diz o seguinte: os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. Verso 35. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Fez essa pergunta. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. É interessante que, se nós seguíssemos, não tivesse nada, mas tivesse somente esses versículos, eles ali estão embutidos nele. Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Ama o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todo entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a ti mesmo.
E o inimigo, ele quer te fazer o quê? Negar a cruz. O que é negar a cruz? É quando você não reconhece, é quando você não tem essa noção de que a cruz é vertical, porque ama o Senhor de todo o teu coração em primeiro lugar. Relaciona com Deus, fala com Ele. E horizontal, quando envolve pessoas. Horizontal, quando envolve a família, quando envolve a família de Cristo, envolve os irmãos. Então o inimigo, ele quer o quê? Ele quer te dispersar disso. Ele quer que você não se relacione com Deus e muito menos se relacione com o outro. Mas é tão interessante que Deus é didático, né? Ele fala, ama o Senhor, então em primeiro lugar é quem? Deus. Ame a Deus em primeiro lugar e ame ao próximo como a ti mesmo. Você viu que eu fiz assim? Ficou assim. Ama a Deus, depois ama quem? Você. Depois o próximo. Há uma ordem. Ordem e progresso da bandeira. Para ter progresso tem que ter ordem. Então, o Senhor, ele diz, primeiro, ama a mim. Vertical. Depois, ama você. Depois, ama os outros. Por quê? Porque eu vou fazer com o outro aquilo que eu faço comigo. Se eu sou muito rígido com o outro, porque normalmente eu sou muito rígido comigo. Se eu cobro muito o outro, é porque normalmente eu me cobro muito. Então, você não vai conseguir levar ninguém aonde você não chegou. Por isso que primeiro lugar é Deus, segundo lugar é você. Então, depois do Senhor, a primeira pessoa mais importante da face da terra é você. Você pode dizer, eu sou importante. Eu não sei o que já te disseram até hoje, mas eu sei que o Senhor hoje, Ele te coloca para assistir isso, para te dizer o seguinte, você é especial, você é importante. Então, depois, em terceiro lugar, ama o próximo como você ama a você. Terceiro lugar vem o outro. Se você abrir ali a sua Bíblia em Mateus 14, vamos lá comigo? Mateus 14, a partir do verso 12, diz o seguinte, então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele, ali está falando de João Batista, e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Verso 13. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Presta atenção. Depois que Jesus ficou sabendo que João Batista havia sido decapitado, havia sido sepultado, ali a primeira atitude de Jesus, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho, fala assim, foi sozinho, para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Verso 16. Mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e esses o quê? Distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Verso 21. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. O verso 22 diz o seguinte, logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar.
Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. E aí ele conta aquela parte onde Jesus ele anda sobre as águas. O que eu quero trazer aqui? Jesus, ele recebe uma notícia triste. Ele recebe uma notícia de morte. Ele recebe uma notícia que o primo dele morreu. Ele recebe uma notícia que abala Jesus. Mas Jesus é Deus, mas Jesus é homem também. E o que ele faz? Jesus se retira para falar com Deus. É interessante que no verso 13, ele fala, ele entra num barco e foi sozinho. Aqui não fala que Jesus tenta ser forte, aqui não fala que Jesus sai rindo para todo mundo, aqui fala que ele, no momento que ele absorve uma informação que não foi tão boa, ele precisa de um tempo para ele. Ele precisa de ar para respirar. Ele se respeita, porque ele precisa de um tempo de solitude dele. Isso é importante. Por quê? Ele precisa o quê? Se restabelecer, ele precisa daquele tempo, seja lá se ele chorou, seja se ele gritou em alto mar, seja o que ele fez, mas era um tempo dele. Deixa eu te dizer, ele precisava de um tempo de sentir a dor dele. O tema de hoje é Deus não te fez de aço. Tem momentos, e por isso a gente precisa entender primeiro Deus, depois a mim, depois o outro. Eu preciso me respeitar, eu preciso olhar para mim com compaixão, eu preciso ser misericordiosa comigo, eu preciso me cobrar menos, eu preciso sentir a minha dor, eu preciso ser gente. Tem uns momentos onde nós precisamos ser gente, onde a gente só precisa pegar o barquinho e ficar quietinho, no nosso tempo. Você só deixa de ter aquela dor depois que você tem a oportunidade de sentir aquela dor. Nós precisamos desse tempo, quando nós respeitamos a dor que nós temos. Porque, deixa eu te falar, a sua dor, ela tem data marcada onde ela começou e ela tem data para terminar. Então, não pegue atalhos. Não se ache o super ou a super. Sinta a sua dor naquele momento. É um tempo de luto, é um tempo de perda, é um tempo de decepção, é um tempo de frustração. Dê nome à sua dor e sinta a sua dor. Algo interessante é que nós que conhecemos ao Senhor, não vamos sentir essa dor sozinho. Jesus pegou o barquinho dele e foi. E foi um tempo onde ele falou com o Senhor. Nós precisamos entender essa cruz onde nós temos esse quê? Livre acesso ao Senhor. Para quê? Para falar para Ele aquilo que Ele já sabe de nós, mas nós precisamos verbalizar. Você precisa verbalizar a sua dor. Isso cura, isso transforma, isso não vai te colocar menor, isso não diminui a sua unção. Jesus não deixou de ser Jesus porque ele teve que ter um tempo, porque ele chorou, porque ele sentiu. Não. Isso humaniza. Deixa eu te falar. Você precisa de um tempo para quê? Se restabelecer. Fala assim, eu preciso me restabelecer. Só restabelecendo você consegue ajudar o outro. Por isso que a ordem, primeiro Deus, depois você, depois o próximo como a ti mesmo. É você se restabelecendo que você consegue auxiliar o outro. Olha aqui, esse texto, ele ouve o quê? Uma ordem. Ele teve uma má notícia, ele teve o tempo dele, ele esperou. Agora, o tempo é o seu tempo. Não é um tempo cronológico. E é interessante que havia multidões esperando ele. Deixa eu te falar, a multidão espera. As pessoas aguardam. Haviam pessoas, por quê? Porque Deus está Ele está mais interessado não no que você pode fazer, mas naquilo que você é com Ele.
na sua relação com Ele. Deus está mais interessado em te restaurar, em te fortalecer, em te renovar. Essa palavra é para você que tem andado aí. Eu sou de aço, eu não posso. Deixa eu te falar, você pode. E no Senhor você pode todas as coisas, inclusive chorar. Inclusive desabar diante dEle. Por quê? Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. É assim, eu estou fraco, eu estou abalado, eu estou abatido. Vou para o Senhor, vou me respeitar, vou me ouvir, vou me entender. Ele teve o tempo com o Senhor, ele havia se respeitado, ele havia sentido a dor dele sem negar. Às vezes você vai precisar de procurar outras ajudas. Às vezes você vai precisar de procurar ali o seu pastor. Você vai precisar de procurar ali o seu líder espiritual, a célula que você faz parte. As pessoas, às vezes é uma terapia. Isso faz parte de cuidar de você. Às vezes você vai procurar um médico daquela área. Isso faz parte de olhar para você, de se colocar em primeiro lugar depois do Senhor. Aí sim, depois que eu me respeito, depois que eu me reconheço. Isso é o que? Autoconhecimento. Depois que eu sei quem eu sou. Eu estou mal, eu não sou mal. Eu estou triste, eu não sou triste. Então, vamos transformar o eu estou em sou. Como que eu transformo estar em ser? Quando eu respeito a ordem. Quando eu me respeito. Hoje, como pastora, como terapeuta, né, eu tenho ali, o pessoal está me seguindo ali nas redes sociais, pode estar seguindo Carol Malta Oficial, vai lá, tem as caixinhas de pergunta. Gente, hoje as maiores dificuldades das pessoas, sabe o que são? Não se respeitam. Não está todo mundo no limite. Está todo mundo desgastado. Deixa eu te falar, está tudo bem você sentir. Está tudo bem você ser gente. Porque quando eu olho para mim, aí eu consigo me enxergar, me restabelecer. Aí eu estou pronta para ajudar o outro. Então, vamos pensar. Com aquela atitude, Jesus o quê? Quando você se resolve, você vai estar o quê? Com todos os seus caminhos liberados. Todas as relações livres. Você teve o seu tempo, você chorou. Você sentiu a sua dor. A sua relação livre com Deus. Seja lá se você foi com Deus e você desabafou, você chorou, Deus, por causa disso, por causa daquilo, eu não sei a sua dor. Mas o Senhor, Ele morreu naquela cruz para quê? Para que a gente tenha esse tipo de relacionamento com Ele. Essa liberdade de ir e vir. Ele o quê? Ele liberou a relação dele com Ele mesmo. Eu falo que tem muita gente que vai se anulando, e aí ela vai criando Hulks dentro dele. Sabe o filme do Hulk? O filme do Hulk é assim, é uma pessoa normal, mas ele não pode ficar nervoso. E aí, se ele vai acelerando, vai ficando nervoso. Hoje em dia, né, nos mais atualizados, ele tem até um reloginho para mostrar que seus batimentos cardíacos estão muito altos, você vai virar Hulk. E aí, de tanto ele tentar se anular, ele vai irritando, uma hora ele explode. Hoje em dia, tem muita gente explodindo em depressão, explodindo em ansiedade, indo para o hospital achando que está faltando ar, achando que está de Covid, mas a verdade está super saudável. É o emocional que está abalado, é aquela assim, não, eu tenho que ser forte, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Deixa eu te falar, Deus não te fez de aço, não. Deus te fez de carne e osso, a imagem e a semelhança dele e dependente dele. Eu quero trazer um alívio para você que às vezes, né, tem não se sentido bem, só que é o seguinte, não é para você, eu não estou me sentindo bem, eu vou ficar aqui. Não.
Vai correndo para o seu barquinho. Faça como Jesus, tem aquele seu tempo com o Senhor também. E se for necessário, peça outras ajudas. Porque aí sim, você vai se tornando o quê? Um canal desobstruído para alcançar outros. A gente tem que respeitar etapas. Respeitar. A primeira experiência, olha que interessante, era Jesus. 100% Deus, 100% homem. Olha aqui. Jesus, ele teve o quê? O tempo dele sozinho, ok? Depois o verso 14. Quando Jesus ele saiu do barco e viu aquela grande multidão, aí ele ficou com muita pena. Aí ele ficou com compaixão. Aí ele pôde olhar para o outro, porque não dá para dividir a atenção. Você sabia que o nosso cérebro, ele não divide a atenção? Não adianta ser desfocado, não. A gente tem um foco para uma coisa de cada vez. Você pode até mudar o foco muito rápido. Mas deixa eu te falar, quando você foca em cada momento, até o seu gasto de energia é menor. É a sua dor? Foca na sua dor. Sentiu? Respirou? Se renovou no Senhor? Se fortaleceu? Ok, então agora eu vou focar na dor do outro. Porque eu já estou fortalecido. Eu já estou renovado. E aí ele viu um tanto de gente doente que precisava de cura. Mas a primeira experiência dele foi pessoal. Hoje, o que tem nos fragilizado, hoje, o que tem feito com que o Covid, às vezes, seja maior do que Deus para muitas pessoas, é porque está faltando experiência pessoal com Deus. Está faltando intimidade com Deus. Você está querendo ajudar o outro, você não está conseguindo nem dar conta de você. Tem a sua experiência pessoal. Tem ali a sua dor vivida com o Senhor. Aí sim, aí você vai experimentar aquilo que você vai ter com o Senhor, e aí você vai ter fé suficiente para você investir na dor do outro. Aí Jesus falou assim, não, tem muita gente doente, eu vou curar todos. É cruel pedir para quem sente dor sorrir. É cruel pedir para quem está sofrendo, fique bem, fique em paz, fique assim tranquilo, em paz no sentido de livre, leve e solto. É um momento de dor dele. Está entendendo o que eu quero dizer? Depois que Jesus teve o tempo dele, aí ele pôde o quê? Aí ele foi olhar as pessoas, ele está ensinando. As ações de Jesus não são ações por ações, não. Ele está agindo para nos mostrar como caminhar. Depois ele olhou para os doentes. Aí depois teve a multiplicação. Mas a primeira experiência foi pessoal. Deu para você entender? Aí eu pergunto, né? O que foi mais forte ali? Se a gente fosse pensar humanamente falando para Jesus. A restauração da dor que ele sentiu? Ou curar doente e curar e multiplicar pão e peixe? Gente, é claro que, humanamente falando, o mais especial de todo foi o quê? Foi a minha própria cura, foi o poder da palavra manifestando em mim, foi o próprio Deus agindo na minha vida. Foi primeiro eu me resolver, aí sim, eu que estava naquele caos, naquele momento difícil, me fortaleço, a minha fé aumenta, e aí eu tenho fé para quê? Para orar, para curar enfermo. Aí eu tenho fé para quê? Para multiplicar pães e peixes. Por quê? Porque eu tive uma experiência pessoal com o Senhor. É isso que está faltando. Nós temos hoje tantas lives, tantas palavras, mas está faltando experiência. E as pessoas estão emocionalmente frágeis. Por quê? Porque está faltando você entrar no barquinho e ter o seu tempo de respeito com você, o seu tempo de intimidade com o Senhor. É isso que garante você no resto do seu tempo. Deixa eu dizer para você. Às vezes, para a pessoa que viu, foi mais importante a multiplicação. Outros,
foi mais importante a cura de todos os doentes. Mas para quem participou, para quem foi o canal, a essência, a estrutura, o que sustentou foi a experiência pessoal. Para de tentar resolver tudo de todo mundo, se você não começar a aceitar, a se autoconhecer e a ver as suas limitações. Colocar limites, dizer nãos quando são necessários, dizer sim quando forem necessários, sem culpa, sem dor, olhando para você, restaurando você em Cristo, para você ser um canal desobstruído. Gente, nós não podemos ceder às pressões, às multidões. Sabe por quê? Elas podem nos aguardar. Elas não precisam da gente, a sua família não precisa de você capenga. Capenga, já ouviu essa palavra? Mais ou menos. Ela precisa de você saudável. Mãe, suas filhas, seus filhos não precisam de você doente emocionalmente, precisam de você saudável. Marido, sua família não precisa de você mal, elas precisam de você saudável. Por isso, é importante a gente olhar para a gente. Deus não nos fez de aço, mas para isso nós precisamos. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta, fala com o Senhor. Tenha a sua experiência, respeite o tempo que você está vivendo hoje. Se, vamos pensar, Jesus às vezes não tivesse se retirado, vamos pensar, ele recebeu a notícia de João Batista, e aí ele ficou abalado, mas aí ele não se retirou. Aí ele foi para a praia, e aí estava a multidão lá. E aí estava o pessoal sendo curado. Ele poderia ter pensado. Vamos pensar humanamente? Ok, eles estão doentes, mas pelo menos eles estão vivos. E João Batista? Meu primo que acabou de morrer agora. Ele poderia ter olhado para aquela multidão que precisava de comida e poderia ter pensado como os discípulos pensaram. Ah, vamos liberar esse pessoal. Nós só temos isso aqui mesmo. Entende? Entende qual seria a reação natural? A reação natural de uma pessoa que está o quê? Uma pessoa que está cheia, uma pessoa que está às vezes abafada, uma pessoa às vezes que está no limite, que está vivendo uma dor, que está saturada. Seria isso. Mas porque Jesus, ele teve o tempo dele, porque você precisa ter seu tempo de se respeitar, de olhar para você, de sentir a sua dor, de chorar as suas perdas, de olhar para as suas mazelas, você vai sendo renovado. E aí, você começa a olhar para as situações e ver diferente. Jesus, sentindo a dor da morte do primo, ele se compadece com a doença do outro. Jesus, sentindo a dor da morte do primo, ele se compadece com aquela multidão que não tinha o que comer. Mas sabe o que fortaleceu? Sabe o que nos garante poder enxergar situações desafiadoras depois? E para as pessoas era difícil curar doente. Para as pessoas é difícil às vezes um Covid. Às vezes para as pessoas também era difícil multiplicar 5 pães. Mas para Jesus não era, porque ele havia tido uma experiência de dor, onde ele foi restaurado. É a sua experiência, é a sua restauração, é a sua ferida curada, é a sua ferida sarada. Você precisa cuidar de você, que vai te garantir olhar 5 pães e 2 peixes. O primeiro milagre foi interno, foi pessoal, trouxe paz. Isso tem a ver com o seu objetivo. O meu milagre, o meu objetivo. Já o segundo e o terceiro milagre foi externo.
alcançou os outros. Tem a ver com o propósito, porque o propósito, ele vai além de você. Ele envolve o outro. Aí, ele curou doentes e ele multiplicou os 5 pães. Mas ele o quê? Ele teve como garantia o quê? Fortalecimento, a restauração. Gente, isso é tão importante, sabe por quê? Jesus podia ter ressuscitado João Batista. Ele era Jesus. Mas ele teve um tempo com o Pai. E quando nós temos tempo com o Pai, o Pai, ele nos dá uma visão que a gente não tem. Eu me lembro, quando meu pai faleceu, eu estava num acampamento, num retiro de carnaval, com o Léo, e aí eram 800 jovens, a gente liderava a mocidade. Pastor Ricardo estava, eu acho. Eram 800 jovens lá no Águas Cantantes. E aí, eu me lembro, nós chegamos na sexta, e de sexta para sábado, o meu pai havia viajado, estava bem, 54 anos. E ele teve um infarto fulminante e morreu. E aí eu recebi a notícia no sábado de manhã, seu pai morreu. Mas como assim? Meu pai tinha ido ao médico, ele estava bem, estava saudável, morreu. E assim, a gente fica sem chão. Dói. Perder pai, dói. É uma dor que primeiro é física, depois vai reduzindo. E eu me lembro muito bem de chegar, né, minha família, eu sou de São João del Rei, minha família ali perto de Barbacena, a família do meu pai, chama Dores de Campos, e a gente chegou lá. Eu cheguei quase na hora do enterro. E aí, porque nós viajamos e tudo, e aí, quando eu estava ali, olhando para o caixão, o Espírito Santo ministrava no meu coração assim: quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar, não tenha medo, irmão. E aí o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. E assim, eu tive o meu tempo de choro, eu tive o meu tempo de dor. E diante do amor que o Senhor derramou sobre mim, eu falei, Carol, não cheguei a falar, Deus, mas eu estava te servindo. Eu estava te servindo ali, tinha 800 jovens. E o meu pai aqui, como assim? Ele estava bem. Naquela hora de dor, sabe o que aconteceu? Eu agarrei no Senhor. Eu agarrei porque a minha dor era uma dor tão forte que só o Senhor para arrancar aquela dor de mim. Eu não sei a dor que você está sentindo. Eu não sei o tamanho da dor que você está sentindo, mas eu sei, que o nosso Deus, Ele é poderoso para entrar dentro de você e arrancar aquela dor. Tirar aquela dor, mesmo que aquela situação não mude. Meu pai continuou morto. João Batista continuou morto. Mas Jesus foi renovado, mas eu senti o abraço, cuidado, carinho do Senhor. E eu falei, Senhor, eu não saio daqui. E Deus, Ele operou um milagre em mim, a começar em mim. Eu fui a primeira o quê? A ter o meu tempo, mas o quê? A me respeitar. E hoje, por exemplo, eu estou podendo compartilhar com você. E isso aumentou a minha fé de uma tal maneira que eu pude ser muito mais útil nas mãos do Senhor do que antes de viver essa dor. O importante é o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vamos andar com quem venceu. Jesus venceu o mundo. Então, nas aflições, vamos andar com quem venceu. Porque Ele sabe, Ele tem o antídoto da quantidade certa. Para quê? Nos preencher. E as circunstâncias não mudaram, mas eu senti a paz no meio da dor. Eu mudei diante da circunstância. É isso que eu quero te dizer. Eu me respeitei.
Eu permiti que o Senhor curasse uma ferida em mim. Eu me enxerguei. E eu quero dizer para você, em tempos de luto, dores, recorra a Deus. Fale com Ele. É a melhor opção. Gente, nós temos que ter esse tempo de falar e sentir. Nesse tempo, falar, Senhor, eu estou me sentindo vulnerável. Ou não, eu estou me sentindo fraca, desanimado. Senhor, eu estou me sentindo covarde. E eu estou tão frustrada comigo. Eu estou me sentindo sem fé. Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu confiava no meu salário. Eu confiava no meu trabalho. E agora com essa pandemia, eu estou vendo que eu não sou nada. Eu estou precisando. Tem misericórdia da minha vida. Para de negar as suas dores. Para de negar a sua verdade e vá. Senhor, eu estou me sentindo insignificante, eu estou me sentindo pequeno, eu estou me sentindo humano. Dá um alívio. Jesus foi, para que você acha que ele foi para ali? Um momento difícil ele foi, porque é no Pai que a gente tem isso. E são coisas que experiência se vive. Paz não se explica. E paz só o Senhor pode trazer. Por mais que eu compartilhe, eu fale com você, eu seja eloquente, eu te traga todos os subsídios bíblicos para isso, você precisa ter o seu tempo, a sua experiência para você sentir o que é paz. Porque se você conseguir explicar, deixa de ser paz. Paz não se explica, sente. É coisa louca. Boa demais. Às vezes, você vai falar, Senhor, eu estou ultimamente sem nada para me distrair, né? Eu estou sem a aprovação das pessoas, eu estou carente por causa disso, eu estou sem os aplausos do outro. Deus, o que eu faço? Eu estou escondido, eu estou sem estímulos. Eu estou sem as palavras motivacionais. Oh, Senhor, eu estou sem os feedbacks, os elogios. Eu não me sinto mais especial, porque antes eu tinha prioridades em algumas coisas, eu tinha um tratamento diferenciado. Fala com Deus. Eu estou tão igual a todo mundo, Senhor. Antes eu me sentia um pouco mais. Me ajuda, Senhor. Eu estou me sentindo humana. O que eu estou passando, Senhor, é só com o Senhor mesmo, porque se eu for falar com o outro, está todo mundo sentindo, às vezes, as mesmas coisas que eu. Está todo mundo vivendo essa pandemia, está todo mundo, às vezes, vivendo essa opressão, esse peso. Às vezes o outro não vai considerar o que eu estou sentindo, mas o Senhor sabe o que eu estou sentindo, fala para Ele. Respeita você, abre seu coração. Gente, quando a ordem é respeitada, primeiro Deus, depois eu, naturalmente, o outro vem. E a gente vai fazer com muito amor, não vai ser de qualquer maneira. Para quem teve o seu interior restaurado, e Jesus, ele teve ali, no barco, o interior restaurado, ver doente ser curado, dar de comer para a multidão, fica simples. Está entendendo? Essa palavra é para você que precisa de uma cura. É para você que tem sentido gente, que tem se cobrado tanto. Muitas vezes, a própria pandemia tem sido muito maior do que ela é, porque você está fragilizado. Então, o seu tempo agora é o quê? Busca a sua cura, para você se fortalecer. E aí você vai enxergando de maneira diferente. Na verdade, as circunstâncias não mudaram. Eu mudei. Jesus, ele se retirou porque as circunstâncias estavam ali. Mas ele precisava enxergar diferente, como homem. Você precisa enxergar diferente. Jesus sabia que tudo vinha do Pai e mostra para as pessoas isso. Ele fala o seguinte, olha o que ele fala, gente. Manda o povo sentar-se na grama. Depois pega os 5 pães e 2 peixes, e aí olha o que ele fala. Olha para o céu e dá graças a Deus, parte os pães e entrega aos discípulos.
Olha o que ele tá fazendo. Quando você se resolve, quando você se coloca no seu lugar, no lugar que Deus quer que você esteja, você começa a ensinar, porque nós ensinamos muito mais com atitudes do que com palavras. Isso é comprovado cientificamente. As nossas ações falam mais do que as nossas palavras. Então, olha o que ele fala. Senta todo mundo. Ele manda sentar. Ali ele está falando do corpo. Senta aí em grupos. Mas, na verdade, o que ele quer mesmo é assim, assente o seu coração. Ele está o quê? Estava um vucu-vucu, todo mundo. Então, vamos organizar? Vamos fazer grupo. Vamos separar. Senta aí. Visualiza, você está naquele agito, aquela multidão. Senta, só você sentou, você já... Agora, quieta. Aí você vai ter autoridade para poder dizer para a pessoa assim, aquieta a alma. Eu entendo o que você está vivendo, porque eu já vivi. Então eu vou te dar o caminho das pedras, que é, entra no barco e fala com Deus. Quando ele manda o povo sentar, senta. Uma coisa é, senta, coloca o seu bumbum no chão. Outro é assenta, aquieta sua alma, cala sua alma. Aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. A gente está precisando disso. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Confiar. Confiança, né, gente? Quem ama, confia. E quem confia, descansa. Confiar. É interessante que desfaz o vucu-vucu, senta cada um, assenta a alma, quieta todo mundo respira. Aí o quê? Quando você para o agito, o que você faz? Você presta atenção, todos olharam para ele, o que ele fez? Ele pegou o que ele tinha e ele o quê? Cruz de novo. Vertical, deu graças. Ele agradeceu. Mas aquela gratidão dele ali, não foi uma gratidão somente ali pelos 5 pães, 2 pães, foi uma gratidão desde aquela de antes. Imagina o tanto de gratidão que Jesus estava no coração, quando ele pega e levanta e fala, ele teve o quê? A experiência dele restaurado, a segurança de que ele estava nos braços do Pai, mesmo com aquela dor. Aí a experiência da cura das outras pessoas. E aí ele vai, e as pessoas, porque na verdade, deixa eu te falar, as pessoas não conhecem os seus bastidores, elas só veem o seu palco. O problema do ser humano é que as pessoas olham para o palco do outro e comparam com os bastidores delas. Quando Jesus ele levanta ali, ele tem gratidão de sobra. Porque a primeira experiência que ele teve foi ele com o Senhor. E aí eu falo, aí é ter caldo, né? Aí é ter caldo, aí é ter conteúdo, aí é ter autoridade. Que aí ele fez aquilo que era verdadeiro. E aquilo que era valor, que era princípio, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele estava amando o próximo, mas ele amou a Deus em primeiro, ele amou a ele em segundo, e aí ele pôde amar o próximo em terceiro. Então o quê? Ele estava agradecendo e ele nem duvidou, ele não pediu. Ele não pediu, Deus, multiplica. Ele só creu, porque ele já tinha história. Nós precisamos ter história com o Senhor. Nós precisamos viver essa história com o Senhor. Essa história que Deus tem para você. Aí sim, ele pôde ensinar. Ele teve autoridade. E ali fala que sobraram para as pessoas
O mais top foi a multiplicação. Mas para Jesus, foi o primeiro passo que ele deu ali, a própria cura. A própria essência dele sendo resgatado. Depois de tanto milagre, fala que Jesus o quê? Sobe para orar. Aí ele não foi ali orar porque ele tinha recebido uma má notícia. Ele foi orar porque fazia parte do estilo de vida dele. E aí ele foi ali agradecer. Mais ainda. Foi ali em alegria também, porque em alegria nós vamos ao Senhor. É interessante que aqui fala o verso 22, que logo Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco, que fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Aí depois teve aquela parte onde Jesus anda sobre as águas, que tem ali Pedro, toda aquela parte. Em todo o tempo, Jesus ora antes de iniciar seu ministério. Jesus ora antes de escolher os 12 discípulos. Não deixe a ansiedade retirar primeiro Deus, depois você, depois o outro. Jesus ora antes da cruz. Oração é reconhecer a sua condição e reconhecer a condição de Deus, que Ele é maior. Então, primeiro, olhe para você. Segundo, perceba a sua necessidade. Terceiro, busque a Deus. Rasgue o seu coração. Quarto, busque outras ajudas também. Está tudo bem. Quinto, ajude o outro. Você vai tendo muito mais autoridade quando você vai experienciando você com o Senhor. Deus não te fez de aço. Amém? Eu quero te abençoar. E vai colocando, né? Depois vai colocando aqui na minha rede social também, nos posts, vai contando o seu testemunho. Deus está interessado em curar a sua dor. Não pule a sua dor, não negue a sua dor. Viva com Deus de maneira saudável, sadia. Ok? Pai, eu oro abençoando a vida de cada um que acabou de ouvir essa palavra. Senhor, as notícias, elas chegam até nós. Cada dia mais rápido, seja pela televisão, seja pelo WhatsApp. São tantos meios das notícias chegarem. E muitas vezes temos recebido notícias que nos abalam. Mas o Senhor continua sendo o mesmo. E o barco está ali, ao nosso dispor, para que a gente entre nele, sinta a nossa dor contigo, Pai. Sabendo que o Senhor é aquele que mesmo em meio a momentos difíceis, cuida de nós, cura cada um de nós, sara cada um de nós. Eu peço, Espírito Santo, cura as feridas que estão guardadas, cura as feridas atuais, cura a nossa vida, para que nós possamos, sim, ter muito mais convicção em sermos usados para curar enfermos, em sermos usados para multiplicar pães e peixes, a começar em nós, a começar em nós. Nos perdoe porque muitas vezes agimos como se fôssemos de aço, como se fôssemos autossuficientes, sem conhecermos os nossos limites. Mas, Senhor, ensina-nos a agir conforme a Tua vontade. Ensina-nos a agir conforme os Teus princípios e valores, os Teus mandamentos, para que possamos experimentar a boa, a perfeita,
agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero fazer uma segunda oração. Eu quero orar por você que estava distante do Senhor e entende que não, eu preciso retomar essa caminhada. Eu não posso caminhar mais sozinho. E você que nunca teve a oportunidade de orar dizendo assim: Jesus, entra na minha vida. Transforma a minha história, entra no meu barco. Cura a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero orar por você. Porque aquilo que nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. Aquilo que nós desligamos na terra, nós desligamos no céu. Vamos orar? Pai, eu coloco a vida de cada um desses, que ora pela primeira vez, dizendo: entra na minha vida. Entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Transforma a minha história. Essa pessoa que o coração dela arde por desejar que o Senhor viva dentro dela. Fortalece, Senhor, escreve sim esse nome no livro da vida. Traz a paz que excede todo o entendimento sobre essa pessoa. Deus, e essa que estava distante dos teus caminhos, mas que decide voltar a caminhar contigo, eu abençoo também. Com a bênção do Senhor, aquela que enriquece e que não acrescenta dores. Em nome de Jesus, Pai, que a tua paz, que excede todo o entendimento, seja sobre essas pessoas, na autoridade que é no nome de Jesus, que elas se sintam acolhidas, se sintam amadas, venham ver que o Senhor é um Deus de oportunidades e preparou o tempo que se chama hoje para elas, em nome de Jesus. Para você que eu orei agora, aqui do meu lado, bem aqui, em cima, do meu lado esquerdo, ou do seu lado direito, né? Aqui, você vai ver o telefone do pastor Samuel. Eles oram ardentemente para receber a sua ligação, dizendo: olha, eu aceitei Jesus. Eles oram ardentemente para receber a sua ligação. Olha, eu reconciliei com o Senhor e agora eu não quero caminhar sozinho. Então, manda um WhatsApp. Manda um WhatsApp para o pastor, ou liga. Pastor Samuel, pastora Silvana, um casal abençoado de pastores aqui na nossa igreja, do Castelo, que tem servido ao Senhor com tanto zelo e tem derramado tanto amor sobre a vida das pessoas. Né? E a sua ligação, a sua mensagem vai ser resposta de oração. Amém? Se sinta muito amado, se sinta muito amada aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida, Pai. Que venhamos viver a melhor semana da nossa vida. Que venhamos experimentar e desfrutar da tua presença e de tudo aquilo que o Senhor proporciona para aqueles que te buscam. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. E no nome de Jesus, até o próximo encontro presencial das Moravianas. Deus te abençoe.